Olá pessoal, aqui quem fala é Marco Assis, eu sou diretor de comunicação da Associação Brasileira de Consultores e Palestrantes e nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o treinamento que nós vamos oferecer a partir de setembro, um dos dois treinamentos que nós vamos oferecer, que, bom, na verdade é apenas um treinamento, estamos oferecendo um módulo desse treinamento como se fosse outro, né, porque devido à importância do tema, que é, no caso, marketing digital voltado a consultores e palestrantes, mas aqui, nesse vídeo, eu vou falar para vocês especificamente sobre o curso completo, que é Formação em Consultoria Organizacional, certo? E nos próximos vídeos nós vamos falar mais sobre esse curso, sobre como vai ser feito e assim por diante. E vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem através do nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, ou mandando uma mensagem através do nosso site também, certo? Bom, vamos falar para vocês como vai ser feito esse treinamento. Esse aqui é a programação do treinamento completo de formação em consultoria organizacional. Está previsto para ter 50 horas de duração. Pode ser que esse curso tenha mais que 50 horas, porque isso vai depender bastante do conteúdo, porque na verdade o nosso objetivo é que cada um desses temas que vocês estão vendo aí na tela seja muito bem explicado e seja muito bem passado. Então, por exemplo, o primeiro tópico do treinamento, ou primeira lição do treinamento, que é planejamento da carreira de consultor, nesse tópico, vamos supor que existam muitas dúvidas sobre planejamento da carreira e nós vamos criar novas aulas, se for o caso, para suprir essa necessidade. Então, pode ser que o treinamento tenha mais de 50 horas, certo? Bom, então, como eu comentei com vocês, eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um dos tópicos do treinamento desse curso. O primeiro é planejamento da carreira de consultor. Nós vamos falar nesse tópico, nessa lição, sobre como nós podemos fazer esse planejamento, como eu começo a minha carreira de consultor, o que eu devo fazer antes de começar uma carreira no ramo de consultoria. Muita gente tem dúvida quanto a isso, quanto ao que deve fazer ou o que não deve fazer, sobre criação de empresa, se eu devo abrir um CNPJ para trabalhar ou não, o que eu devo levar em conta, quais são as habilidades que eu devo ter para começar como consultor, e assim por diante. São várias dúvidas, as dúvidas que praticamente toda pessoa tem quando quer começar na carreira de consultor. Nós vamos falar nessa lição aí, planejamento da carreira de consultor. Eu imagino que muita gente vai ter muitas dúvidas nesse tópico ou nessa lição. Então, por isso que a gente pretende explicar legal como funciona isso. O segundo tópico, deixa eu comentar uma coisa para vocês. Se você já trabalha como consultor, muita coisa do que você vai ver aqui nesse treinamento, você já sabe, porque você já trabalha e você já vive isso, certo? Então, esse treinamento ele é feito tanto para quem está começando ou quem quer começar, como para quem quer se reciclar e conhecer ou relembrar algumas coisas que já conhece, certo? Bom, análise do mercado atual para o ramo de consultoria. Nessa lição, nós vamos comentar um pouco sobre como está o mercado para o ramo de consultoria e como que eles devem encarar isso também, porque na verdade o termo consultoria ele está se tornando cada vez mais amplo, cada vez mais aparecem consultores de cada vez mais coisas. Isso não tem nenhum problema, certo? Não tem nenhum problema. Nós vamos falar um pouquinho sobre como está o mercado. Será que estamos num bom momento para ser consultores, por exemplo? Então nós vamos comentar eu imagino que esse tópico, talvez ele seja, ou essa lição, ela seja mais como curiosidade, mais informativo. Mas se você tiver dúvidas sobre a análise do mercado atual para o ramo de consultoria, evidentemente nós vamos responder todas as suas dúvidas. O que é consultoria e quais os tipos de consultoria que existem no mercado. Praticamente essa terceira lição ela é uma continuidade da segunda, porque nós vamos falar necessariamente, além de se definir a profissão de consultor,
nós também vamos falar sobre os tipos de consultoria que existem no mercado. Quais são os tipos de consultoria que você pode oferecer e que formas que modos de trabalho, vamos dizer assim, existem hoje em consultoria. Tá? De que formas você pode trabalhar como consultor. Basicamente isso é o que você vai ver nessa lição. Criação de marca pessoal em consultoria. Aí entra um pouco de marketing pessoal. Nós vamos ver, por exemplo, o que é mais importante para um consultor. Será que ele deve criar uma consultoria e colocar um nome na consultoria? Por exemplo, consultoria master. Não sei se existe essa consultoria. Se existir, aqui eu estou tentando inventar um nome, certo? Mas vamos supor que o Marco Assis ele queira criar uma empresa de consultoria e essa empresa se chama Consultoria Master. Será que é mais interessante para essa pessoa ele ter uma marca pessoal ou seja, em vez de você criar a empresa Consultoria Master, ou será que seria melhor você se lançar no mercado usando o seu nome? Nós vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens que existem em cada caso e como você pode criar autoridade usando a sua marca pessoal em consultoria. Isso envolve muitas técnicas principalmente de marketing, para que você possa passar a ser visto como uma autoridade perante os seus clientes e também perante clientes em potencial. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas que mais nos ajuda a conseguir clientes. É criar uma marca forte, uma marca pessoal forte em consultoria. Criando seu honorário. Esse tópico vai ser bem interessante, essa lição. Porque muita gente que começa em consultoria não sabe quanto cobrar ou como cobrar. Então nós vamos falar aqui como você pode criar o seu honorário. Certo? Primeira coisa que eu já quero adiantar para vocês sobre esse tópico é que cada consultor tem um honorário que é o correto para ele, certo? Então pode ser que um consultor cobre um valor e pode ser que você precise cobrar 2 vezes esse valor, ou pode ser que você precise cobrar metade desse valor. Então o que nós devemos levar em conta na hora de formar o nosso preço? Isso é um dos detalhes que nós vamos ver nesta lição, entre outras também. Próximo assunto é principais indicadores de resultado em consultoria. Então aqui nós vamos ver o que nós temos que levar em conta, ou que tipo de resultado é relevante para mim para eu dizer está dando certo a minha profissão. Basicamente é isso que nós vamos ver nessa lição aí. A próxima, como criar pacotes de serviços e quando não criar. Porque na verdade, quando nós estivemos falando sobre o que é consultoria e quais os tipos de consultoria que existem no mercado, nós vamos comentar sobre essa questão aí de criar pacotes, que algumas consultorias criam pacotes de serviços. Então, por exemplo, se você atua em determinado ramo e você mais ou menos já sabe o que fazer, que serviços que aquele cliente e basicamente todos os seus clientes vão precisar, então, às vezes, você cria alguns pacotes de serviço. No pacote 1, você oferece esse e esse serviço. No 2, você oferece outros serviços ou serviços adicionais. E num terceiro pacote, você oferece outro serviço diferente. Então, nós vamos ver que existem muitos momentos em que é bom criar um pacote de serviços. No entanto, existem outros, dependendo também do ramo de atuação seu, talvez não seja interessante criar pacote de serviços. Nós vamos falar também sobre técnicas de negociação, o que você deve utilizar como argumento para fechar uma negociação, ou que comportamentos você deve ter com o seu cliente para fechar essa negociação. Também nós vamos ver na próxima lição as principais armadilhas que o consultor pode cair e como evitá-las, certo? Quais são essas armadilhas? E aqui eu me refiro à argumentação que às vezes um cliente vai fazer para você e que pode prejudicar o teu projeto com ele, certo? Coisas do tipo pedir um desconto
dizendo que se você conceder esse desconto, ele vai entrar num grupo de empresas e você vai ter várias vantagens, porque você vai atender vários clientes. Essa é uma das armadilhas. Nós vamos falar sobre ela e sobre outras. E vai ser bem interessante essa lição. A próxima, como criar um contrato de prestação de serviços eficiente. Como criar um contrato de prestação de serviço. Às vezes nós temos dúvida, principalmente se estamos começando, em como preparar um contrato. Por exemplo, será que eu devo ter o mesmo contrato para todo mundo? Só mudar alguma coisa? Ou será que não? Na próxima lição, nós vamos ver como vender seu peixe. Essa é uma série de... Está dividida em 3 essa lição, né, como vender seu peixe. A primeira é prospectando, como podemos prospectar clientes. Depois, como nós podemos fazer apresentações espetaculares, certo? Como vender seu peixe fazendo apresentações espetaculares. É importante você saber apresentar o seu serviço de uma maneira espetacular ou de uma maneira incrível para que impressionar o teu cliente e mostrar que você sabe o que você está fazendo e o que você está falando. É um tópico muito importante esse, muito importante. E o outro, a terceira parte de como vender seu peixe é transformando o seu preço em valor para o cliente. Porque quando o cliente diz que está caro, muitas vezes pode ser que indique uma outra coisa. Não necessariamente que ele achou que está caro, mas pode ser que ele não viu valor no teu serviço. E pode ser que ele não tenha dinheiro também para te contratar. Mas nós vamos falar sobre esse assunto dentro dessa lição aí. Tem muita coisa a se falar sobre isso. Gestão de equipes de consultoria. Esse assunto também é bem extenso, porque tanto você pode ter uma equipe sua, da sua consultoria, como também, e em muitos casos, você vai precisar trabalhar com a equipe do seu cliente, dependendo do ramo que você trabalha. Então, como você pode gerenciar essa equipe de uma maneira em que não exista problemas entre você ou a sua empresa e a empresa do seu cliente? Tá? Principalmente quando você vai implementar alguma coisa nova. Tá? Muita coisa vai sair daí, desse tópico, e eu quero que você comente bastante quando nós estivermos falando sobre essa lição. Marketing digital voltado para consultores e palestrantes, o que é e como fazer. Esse tópico ele é tão especial que nós vamos ter... É possível que uma pessoa adquira ou faça esse treinamento a parte desse curso de formação. E nós fizemos isso porque, atualmente, os meios digitais são os melhores meios, eu posso dizer isso com todas as letras, são os melhores meios para se conseguir e manter clientes. Tanto como consultor, quanto como palestrante. Certo? Se nós sabemos trabalhar essas estratégias, nós vamos ter muito resultado. E esse módulo, me parece que ele tem 2 horas de duração. Então, ele pode ser ampliado também, evidentemente, de acordo com a demanda que nós tivermos de vocês, alunos, sobre dúvidas ou pedidos para falar sobre algum tema dentro dessa lição. Vai ser um prazer para a gente estar falando sobre isso, porque, no meu caso, eu vou ser o instrutor desse treinamento. Nós vamos ter minha pós-graduação é justamente em marketing digital, então nós vamos poder falar muita coisa sobre isso aí para vocês. E, por fim, o último assunto é pós-venda, acompanhando os resultados do cliente. Porque muito mais que você prospectar e vender, você precisa também cuidar do seu cliente depois que você vendeu para ele. Se você não fizer isso, ele pode simplesmente não te indicar ou pode não contratar a tua empresa ou o seu serviço de consultoria no futuro. Então é preciso cuidar muito do pós-venda, muito, certo? Totalmente online, é como vai funcionar esse curso. Ele é totalmente online, nós já falamos isso, tá? Vão ser 50 horas de conteúdo. Nós vamos ter vídeos sobre cada um dos tópicos apresentados. Cada tópico nós vamos ter um vídeo ou mais sobre ele. Geralmente vão ser mais de um vídeo ou vários vídeos sobre cada assunto. E para cada lição você vai poder enviar suas perguntas sobre o tema e também outras perguntas que você tiver também dentro do assunto.
Todos vocês vão receber um material digital no formato PDF para acompanhar cada aula. E nós pensamos em marcar 2 encontros online por meio de Google Hangouts para esclarecer dúvidas e também para que vocês possam interagir entre vocês, entre todos os participantes, certo? Pensamos em fazer nesse momento 2 encontros online. Isso pode ser mudado, certo? Isso vai depender bastante como eu posso falar, do passar do curso, de como vai ser desenvolvido o curso. Pode ser que a gente faça mais encontros, por exemplo. Pode ser que a gente faça mais encontros. Isso vai depender da reação de vocês ao treinamento. Ao final desse treinamento, vocês todos vão receber um certificado emitido pela Associação Brasileira de Consultores e Palestrantes, certo? Esse certificado ele vai ser enviado para vocês de maneira digital, em formato PDF, para que vocês possam imprimir e moldurar, se vocês quiserem ou não, mas nós fazemos questão de emitir esse certificado para vocês. E falando sobre o investimento desse treinamento, se você ainda não é filiado à ABCP, esse treinamento ele vai ter o valor de R$ 800. Esses R$ 800, se você trabalha com cartão de crédito, você pode fazer até 12 pagamentos via PagSeguro, certo? Inclusive, caso o seu cartão esteja, você trabalha com mais de um cartão de crédito e você queira por algum motivo usar mais de um cartão, por exemplo, 2 cartões, para não comprometer R$ 800 no limite do seu cartão, nós podemos fazer em mais de um cartão para facilitar o melhor possível para você. E se você já é filiado à ABCP, espera um pouquinho, converse com a gente, nós temos uma condição diferenciada para você, bem diferenciada, certo? Bem diferenciada. O curso, pessoal, vai ter início provavelmente em setembro de 2015, dentro de mais ou menos um mês. Então, nós precisamos saber quem tem interesse em fazer esse curso. Se você tem interesse em fazer o curso para se matricular, basta enviar um e-mail para cursos@abcp.net.br e o nosso departamento de cursos vai ter prazer em responder todas as suas dúvidas, ou eu também posso responder todas as suas dúvidas, certo? O meu e-mail não está aí, mas eu falo para vocês. É Marco, não é Marco. Não é Marco. Meu e-mail é diretoria comunicação, só que não tem acentuação, então fica diretoria comunicacão, certo? @abcp.net.br. Você pode me procurar através desse e-mail, você pode mandar e-mail através desse e-mail também que está aí na tela para você, cursos@abcp.net.br, ou você pode entrar em contato através do formulário que está no nosso site, abcp.net.br, certo? Ou na nossa página no Facebook. Também por lá você pode nos procurar, ou pode deixar uma mensagem inbox, ou outbox, né? Vamos dizer assim, você pode escrever onde você quiser, deixa sua mensagem lá, nós vamos ver e vamos responder para você, certo? Eu espero que eu possa ter tirado a maioria das suas dúvidas quanto a esse treinamento. Fique bem à vontade para perguntar o que você precisar, o que você sentir que deve perguntar, e nós vamos ter prazer em responder tudo isso para você, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês todos, por ter assistido esse vídeo, e eu espero vocês nos e-mails, nas redes sociais e no nosso site. Um grande abraço a todos.